Afinal, o Deus da Bíblia se arrepende ou não se arrepende? Alguns versículos dizem que sim, outros que não. Vamos tirar essa história limpo? Solta aí a vinheta. O canal não tem vinheta. Olá amigos, eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui para tentar esclarecer essa história de que Deus se arrepende ou não. Vamos ler alguns textos bíblicos, e vamos tirar essa história limpo, porque há muita controvérsia, há pessoas que defendem que sim, que outras que não. A Bíblia mesmo diz que Deus não é homem para se arrepender, mas será que isso é verdade? Vamos analisar alguns textos bíblicos aqui. Em Gênesis 6, nós podemos ver, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Veja que o texto é bem claro, ele diz que o Senhor, que é Deus, se arrependeu de ter feito o homem. Ele criou o homem, e depois se arrependeu. E continua, no versículo 7 ele diz assim: Destruirei o homem que criei de toda a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vejam que o texto é bem claro, ele diz, me arrependo de os haver feito. Agora ele diz assim, é porque mais para cima no texto, no contexto dessa história, Deus está assim, ele se mostra desapontado, porque o homem cometeu muitos pecados, estava muito mal, entendeu? Mas aí, o que é que os animais têm a ver com isso? Ele vai destruir, ele diz aqui que vai destruir o homem e os animais, mas isso aí é assunto para outro vídeo, eu até já falei em outros vídeos sobre isso. A questão aqui é que a gente está falando sobre o arrependimento, essa palavra arrependimento, Você veja aqui que ele fala duas vezes, ele fala no versículo 6 e no versículo 7, que ele se arrependeu de ter feito o homem. Alguns apologistas dizem que essa palavra arrependimento está errada, nas cópias mais antigas não é essa a palavra, a palavra seria entristecer. Deus se entristece de ter feito o homem. E realmente, eu tenho uma Bíblia na linguagem de hoje, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa Bíblia aqui, tá vendo, na linguagem de hoje, que realmente ela não fala que Deus se arrependeu. Ela diz que Deus ficou muito triste, tá vendo? No capítulo 6 de Gênesis, ela fala que, no versículo 6, que ao invés de se arrepender, Deus ficou muito triste. Bom, mas aí a gente analisando, gente, o que eu quero analisar é o seguinte, Vamos analisar a atitude de Deus, o que foi que Deus fez, Deus destruiu o que ele havia criado, o que ele havia feito, que foi a humanidade, e também porque ele se entristeceu com o que os homens estavam fazendo. Isso quer dizer o seguinte, não saiu assim a contento do que ele queria, não saiu na expectativa do que ele tinha planejado para o homem, Então isso já incorre em outro problema, Isso põe por terra a onisciência de Deus, ou seja, Deus saber de tudo, de todo o futuro antecipadamente, O Deus da Bíblia, ele tem essa característica de ser onisciente, de saber de tudo com antecedência. Então, ele não poderia ter sido pego de surpresa. Aqui no texto, como diz que ele se arrependeu, fica bem claro que ele foi pego de surpresa, Ele não saiu a contento aquilo que ele queria, que era a criação da humanidade, O homem começou a pecar, e por isso ele vai e destrói a humanidade. Então, típico de quem realmente se arrepende. Quando você faz alguma coisa que aquilo não correspondeu às suas expectativas, uma das atitudes é destruir, é acabar com aquilo ali, E quando você se entristece também, quando você fica triste com uma coisa que você planejou, que você queria fazer, mas não saiu do jeito que você queria. Então, uma das atitudes suas é de destruir,
acabar com tudo, né? Só que Deus, assim, ele acaba com tudo e começa de novo com os mesmos ingredientes. É uma analogia que eu faço, é você fazer um bolo, né? Você querer fazer um bolo e colocar nesse bolo um ingrediente que você sabe que pode dar errado o bolo, né? O bolo pode sair azedo, o bolo pode sair amargo, mas você coloca assim mesmo esse ingrediente, né? Você sabe que pode acontecer isso, né? Mas você faz assim mesmo. Então foi isso que eu vejo que aconteceu. E ainda mais, ainda por cima, você permitir que um cozinheiro, né, que não gosta muito lá de você, não vai muito com a sua cara, né? Eu acho que você já deve saber de que eu estou falando, e você permitir que esse cozinheiro se meta na confecção do seu bolo, né? Então você já espera que esse bolo pode não dar certo, não é verdade? O bolo pode não dar certo. Então quando você faz o bolo, é que o bolo assa, que esfria, que você vai comer, que você vai dar a primeira mordida, você vê que o bolo não estava bem do jeito que você queria, né? Ou estava amargo, ou estava muito doce, né? E aí você fica o quê? Você fica decepcionado, né? Porque você queria um bolo gostoso, um bolo saboroso, então o bolo sai solado, né? Porque você colocou aquele ingrediente que você sabia que não ia dar certo. Aí o que é que você faz? Uma das atitudes é jogar o bolo fora, né? O bolo não serve nem para você dar para alguém, né? Fazer uma caridade, né? Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um bolo, né? Eu era adolescente, aí eu peguei uma receita de um livro, fui fazer um bolo, o bolo saiu solado, né? Ninguém conseguiu comer lá em casa, o bolo parecia uma borracha. Aí eu fui dar meu cachorro, joguei um pedacinho para ele comer. Ele pegou, mastigou e jogou fora. Nem ele quis. Então o que acontece? Aí o que acontece? A atitude de Deus, né? Embora a Bíblia diga que ele não é homem para se arrepender, né? A atitude dele é de quem se arrependeu mesmo. Por quê? Porque ele destruiu o que ele fez. Ou então vocês têm que admitir, crentes, que Deus não é onisciente. Né? Ele sabia que poderia dar errado, né? E quando deu errado, ele destruiu tudo. Ele destruiu, e o que é o pior de tudo, ele reconstruiu, né? Que foi a família de Noé, né? Ele deixou a família de Noé, ele reconstruiu com os mesmos ingredientes. Então ele sabe que não ia dar certo. É o que acontece. Aí mais na frente aqui, no Gênesis 8, capítulo 21, veja o que é que ele diz. Depois que acaba o dilúvio, né? Depois que o dilúvio se encerra, né? Aí as portas se abrem, Noé libera os animais, né? Aí o versículo 21 diz assim: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Veja que existe aqui mais um arrependimento. Deus se arrepende de ter destruído o homem. E depois Deus se arrepende de ter criado o homem, e depois ele se arrepende de ter destruído o homem. Por quê? Porque ele diz que o coração do homem, desde sua meninice, né? Outros textos dizem desde sua juventude, o coração dele é má. Né? Então Deus sabia que o homem podia ser má, sabia que o homem ia pecar, ia fazer todas essas atrocidades, né, que a Bíblia fala. Então Deus sabia, então por que ele destruiu, se ele sabia, né? Aquela história do ingrediente que ele colocou no bolo, ele sabia que poderia dar errado. Então o que é que Deus espera do ser humano, né, se ele reconstrói, né, com a família de Noé com os mesmos ingredientes, né? Os mesmos ingredientes, né? Quer dizer, vai dar tudo errado novamente, quer dizer, pode dar tudo errado novamente, né? Então, tem algumas coisas aqui também que em Gênesis que mostra que Deus não tinha lá esses atributos que tem hoje de onisciência, de perfeição, né? de onipotência, né? Lá em Gênesis 8 ele diz assim: e lembrou-se Deus de Noé, né? E lembrou-se Deus de Noé, veja isso, né? Então dá a entender que Deus naquela época que foi escrito esse texto aí, ele não tinha esses atributos, ele não era tão perfeito assim, né? E uma coisa curiosa também que acontece assim que o dilúvio acaba, né, que Deus faz um pacto com a humanidade, né, de nunca mais destruí-la. O que é que ele faz? Ele cria o arco-íris, né? Aí ele diz assim, que aquele é o sinal. Quando eu cobrir as nuvens, o céu, e aparecer o arco-íris, então eu me lembrarei do acordo que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei do acordo que fiz para sempre com todos os seres vivos. Veja, mais uma vez aqui a Bíblia deixa
deixa Deus aqui de calça curta, gente. Ela demonstra que Deus esquece, Deus tem seus limites, né? Deus não é todo poderoso, né? Porque ela fala aqui que ele constrói o arco-íris. Isso é uma passagem curiosa. Quando eu li a Bíblia, eu fiquei estarrecido com isso, né? De Deus dizer que eu me lembrarei. Eu já conversei com alguns crentes sobre isso, e eles dizem, quando se diz que não conhece esse texto, eles dizem, não, eu acho que quer dizer que é para nós nos lembrar. Eu digo, não, mas o texto fala bem claro que é para ele se lembrar, né? Então, o texto, o que eu entendo disso aqui é que na época que foi escrito isso aqui, Deus não tinha esses atributos que tem hoje, né? De ser todo poderoso, de ter atributos de onisciência, onipotência, onipresença. Por isso que existem esses textos aqui, né? Demonstrando que Deus tinha seus limites. Então, eu concluo aqui o seguinte, que realmente, né, nessa passagem aqui, não que eu acredite que Deus se arrependa, né? Que eu acredito que isso aqui é um mito, né? Isso é lenda, né, das pessoas que escreveram isso naquela época, né? Então, naquela época que foi escrito isso aqui, não se sabe exatamente quando, né, Deus não tinha esses atributos, então realmente naquela época era plausível que Deus se arrependesse, sim. Ele se arrependeu de ter feito o homem, como é bem claro aqui no texto bíblico. Esse é o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, um vídeo curto, né, para vocês assimilarem melhor, né? Acredito que vai ter uma segunda parte, e eu agradeço a todos por terem acompanhado até agora. Um abraço e até o próximo vídeo.